2 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, moderação e autocontrole. Amém? Olhe para mim. Essa palavra foi uma palavra que Deus ele me deu e que tem por tema equilibrados. E eu falei: Deus, quero uma palavra mediante ao tema do culto, que é o clamor contra a depressão. E imediatamente, pastora, me veio a palavra equilíbrio. E eu fui orar a Deus para me mostrar dentro da palavra uma palavra relacionada a equilíbrio. E Deus me dá 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Não vos tenho dado espírito de covardia, mas tenho-vos dado espírito de amor, equilíbrio, moderação. Se você ver e analisar esse pequeno versículo, você vai ver, irmãos, que esse paradoxo chamado de versículo. Primeiro, Paulo ele diz a Timóteo: Timóteo, Deus não tem te dado espírito de covardia, mas tem te dado espírito moderado. Estamos mediante um paradoxo. Por quê, pastor? Porque o contrário de covardia ou de covarde é o quê? Coragem, valente. Então, na mesma hora que Paulo está dizendo, vocês têm que ter moderação, autocontrole, equilíbrio, Paulo está dizendo, mas vocês têm que ser valentes. Vocês têm que ser valentes, mas vocês têm que ter moderação. Vocês têm que ser valentes, mas vocês têm que ter autocontrole. Vocês têm que guerrear, mas vocês também têm que saber balancear. E aí eu fui buscar isso aqui. Você sabe que seu pastor é apaixonado pela palavra. E eu estou começando esse início mais lento, porque a pressão vai ser forte. Para você entender o início e não se perder no meio e no fim. Então, o significado da palavra equilíbrio significa moderação. E aqui eu fiquei apaixonado, pastor. Eu falei, que é isso? Porque a palavra moderação, no grego, ela significa autocontrole, autodomínio. Então, uma pessoa equilibrada é uma pessoa que ela tem o autocontrole. Mas o autocontrole de quê? Das suas ações. Se uma pessoa, ela chega para você e fala assim, eu não consigo segurar minha língua, é porque ela não tem um autocontrole. Ela é desequilibrada. Eu não consigo segurar o que eu falo. Vem na boca, eu falo.
ela está desequilibrada. Porque uma pessoa equilibrada, ela consegue dominar todas as suas ações. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa que consegue se dominar. Ela domina a sua mão, ela domina seus pés, ela domina o que pensa, ela domina tudo sobre ela. Isso não significa que você não passará por batalhas, por guerras. Porque a todo momento o diabo vai querer tirar você do controle da situação. E um especialista em domínio está falando para Timóteo. Timóteo, Deus não deu a vocês um espírito de covardia, mas de equilíbrio. Em outras palavras, não perca o controle da situação. Timóteo, não sai da posição. E será que Paulo tinha testemunho para falar isso? Será que Paulo tinha respaldo para falar alguém que tinha que ser equilibrado? Será que Paulo poderia falar assim, você tem que ser equilibrado como eu sou? Será? Eu provo para você que sim. Porque no início do ministério de Paulo, ali nas cartas a Corinto, né? A palavra de Deus vai dizer que um mensageiro de Satanás esbofeteia Paulo. E isso traz uma animosidade muito grande dentro dele, a ponto que Paulo começa a ficar irritado com aquilo, e ele vai expor sua irritação a Deus. Porque a gente só expõe algo a Deus quando a gente está já o quê? No limite. Então Paulo já não aguentava mais, então agora ele vai falar para Deus, Senhor, existe um mensageiro enviado de Satanás que todo dia me esbofeteia. Faz o seguinte, se possível, tira, Senhor, arranca. Aí Deus fala para ele o seguinte, Paulo, a minha graça, não, ela te devolve o controle. Vou parar de pregar. Não dá. O povo não entendeu. Paulo, a minha graça, não, te equilibra. O que te equilibra não é o remédio de tarja preta que você toma. O que te equilibra não é o cigarro, a maconha, a cocaína. O que te equilibra não são os relaxantes naturais. O que te equilibra não é a sessão de fisioterapia, quimioterapia, de terapeuta. O que te equilibra é a graça de Deus. O que te equilibra é o poder do Espírito Santo. E a palavra de Deus vai dizer que Paulo fala assim, Senhor, me perdoa porque eu já estava quase saindo de si, mas então a partir de hoje eu sentirei prazer nas minhas fraquezas, porque a partir de agora pode vir capeta, Satanás, demônio, cabrunco, doença, pode vir tudo, porque a tua graça, ela não me basta, ela me equilibra. Fala isso pro crente que está do teu lado. A graça, ela veio para te equilibrar. Ela veio para ser o peso na balança. Fala pro crente que está do teu lado. A balança estava injusta, o peso estava injusto, mas a graça chegou para balançar o negócio. Tem gente que não entende por que nós estamos de pé. Tem gente que não entende por que a gente ainda respira. É por causa da graça. É a graça. É a graça. Se tu não sentir presença de Deus com isso, é que tu tá mal. Pastor, me dá mais um argumento sobre isso agora.
para já. A palavra de Deus diz que o homem mais santo da terra, o homem mais santo da terra, o homem mais santo que já pisou nessa terra, quem é? Jesus. Entra no Getsemane. A Bíblia me diz que este homem suava sangue. Seus poros se dilataram, porque a angústia que ele sentia era tão grande. Jesus não poderia ter infarto, porque senão ele anulava aquilo que Deus tinha para a vida dele. Mas a pressão sanguínea no corpo de Jesus, nas veias, a pressão emocional, porque ele sabia o que estava por acontecer. Ele sabia o que ia acontecer. A Bíblia diz que ele se ajoelha, os poros se abrem, pastora. Ele passa a mão no rosto. Pensa ele ser gotas de suor. Mas imagina, tu sentiu teu corpo transpirar. E tu fala assim, vou limpar meu suor. E quando tu passa a mão na testa, sangue. Ele passa a mão na testa, pastora. E ele vê sangue. E o seu coração está bombeando, latejando. A milhões de segundos. Porque é assim quando a gente fica angustiado. Talvez uma voz ecoou lá no fundo da mente dele. Desiste. Para. E a Ramanda sai. Para, desiste. Tu não vai suportar, tu não vai aguentar. Aí, presta atenção. Um homem equilibrado vai fazer a oração, pastora. Ai, ai, ai. Eu gosto muito da palavra, porque a Bíblia diz que ele se curva, passa a mão na cabeça, vê sangue, mas ele está equilibrado sobre a graça. Ele é a graça. A graça estava sobre ele. Então ele vai orar dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim o cálice, mas que não seja feita, Senhor, a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Aleluia. A palavra de Deus diz que ele se levanta, uma serpente está passando perto dele, ele pisa na cabeça dela, chama os discípulos e fala: vambora, porque o Filho do Homem tem que ser crucificado ainda hoje. Satanás, eu não vou me desequilibrar, os planos de Deus vai se cumprir, eu vou para a cruz, eu vou vencer. Pega no braço desse crente que está do teu lado, fala para ele assim: eu não sei a luta que você está passando, eu não sei a guerra emocional que você está vivendo, eu não sei o que tu vive hoje, mas se levanta para pisar na cabeça da serpente. Se levanta nessa noite equilibrado. Eu falei que eu tinha que começar devagar para você entender. Repita mais uma vez: a graça, ela não me basta, ela me equilibra. Agora. Aí eu coloquei aqui, ó. A moderação e o autocontrole hoje é um desafio para o homem de Deus. Pastora, parar de beber é fácil. Parar de fumar é fácil. Sair das drogas é fácil. Difícil é ter o autocontrole para permanecer o quê? O que eu estou fazendo? Caminhando. Porque alguém se levanta aqui, você tem que ter o autocontrole para não perder tempo com quem se levanta. Você está caminhando, alguém falou alguma coisa aqui, você tem que manter o autocontrole para seguir o quê? Para seguir em frente. Eu vejo pessoas aqui nesta noite. Eu vejo pessoas aqui nessa noite que tá assim, ó. Tá assim, ó. Os abalos estão vindo, as pernas chegam a balançar, tremer, mas você está: Senhor, a tua graça me equilibra. Eita, meu Pai do céu. Vamos a um pedacinho de uma palestra.
Isso aqui vai se tornar um livro, pastora. Essa mensagem vai se tornar um livro. Só 2, 3 deram glória aí. Entendeu? Mas amém. Preste atenção. Grava essa frase e não esquece dela. Manter o equilíbrio é manter-se totalmente na guerra. Uma pessoa que não mantém o equilíbrio, ela está 50% fora de si e 50% na guerra. E uma pessoa 50% na guerra é uma pessoa que está lutando uma guerra que já está perdida. Se tu entrar na guerra, 50% já está com ela perdida. Ou você entra equilibrado, e eu coloquei aqui, ó. O equilíbrio é você entender o ambiente. É você compreender tudo que você está passando. O momento, a situação. Eu vou te provar isso daqui a pouco. Perder a consciência em meio à batalha é deixar de ter a total certeza de que... Ah, não. Olha que coisa forte. Perder a consciência em meio à batalha é deixar de ter a total certeza de para que lado você está lutando. Não, não deu glória sem entender. Eu vou repetir. A pessoa que perde a consciência em meio à batalha, ela não sabe o que é inimigo, ela não sabe o que é time a favor. A pessoa que está no meio de uma guerra espiritual, se ela perder a consciência, ela acha que o amigo que está querendo ajudar dela é o inimigo. E ela acha que o inimigo dela é o amigo. Ela fica no embaraço. Porque no meio da batalha, o consciente dela assumiu o controle. Quantas vezes você já viu pessoas que você estava tentando ajudar, mas ela saiu de si e ela passou a achar que você era o adversário dela? Quantas pessoas dentro de casa são assim, que perdem a consciência e começam a guerrear contra você que está estendendo a mão para ela? Por quê? Porque ela perdeu o controle da situação. E ela não consegue discernir quem é quem. Para algumas pessoas aqui, eu tenho que chegar e dizer: meu filho, eu não sou teu adversário. Porque no meio das provações, a pessoa perde totalmente o controle. E começa a achar que quem está ajudando ela quer diminuir, quer humilhar, quer o mal. Isso aqui é muito forte. Às vezes uma pessoa desequilibrada deixa de lutar. Não, mais uma. É para você anotar. Às vezes uma pessoa desequilibrada deixa de lutar contra o seu real inimigo para lutar contra ela mesma. Uma pessoa fora de controle, às vezes, não consegue perceber que quem está massacrando ela é o diabo. Aí ela começa a dizer que o culpado de tudo que está acontecendo é ela. E ela começa a lutar contra ela. Ela começa a lutar contra si. Tem pessoas, pastora, que se degladeia emocionalmente, dizendo: eu não presto, sou pequeno mesmo, eu sou um lixo, eu sou um lixo, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou vencer. Uma pessoa que faz isso é uma pessoa que está caminhando para a depressão. E ela está totalmente fora de controle. E essa situação leva ela ao próximo estágio, que é: se eu morrer hoje, ninguém vai sentir a minha falta. Se eu me matar hoje, ninguém vai dar conta de mim, porque eu não sou nada. Ela está totalmente fora de si. Aí existe uma frase dizendo por aí, e eu vejo alguns crentes compartilhando isso, eu fico chateado, que fala assim: quem se mata na depressão, não se mata porque quer, é porque quer aliviar uma dor.
Hoje entrou um rapaz aqui dizendo que tem depressão profunda e não acredita em Deus, pastor. Aí eu fui penteando ele na palavra. Falei, eu vou armar uma arapuca para ele. Eu quero ver ele sair dessa. Ele disse que é ateu. Eu sou ateu, não acredito em Deus. Falei, é? Aí eu falei assim, para que tu quer se matar? Ele falou assim, porque eu acredito que se eu me matar, a dor vai acabar. Aí eu falei, a fé se constitui em fatos que não se veem, mas que se espera. Tu espera que se matando, a dor acaba. Como é que tu diz que não crê em Deus, se tu tem fé para se matar? Mas eu não tenho fé. Eu falei, tem fé. Porque tu espera que se tu morrer hoje, a dor vai acabar. Como é que tu sabe que a dor vai acabar se tu nunca soube que tu já teve morto? Aí enrolei ele todo. Ele falou assim, eu falei, para de palhaçada. Tu não vai se matar não, rapaz. Mas eu quero crer em Deus. Quer crer em Deus? Falei para ele. Quer acreditar em Deus? Quero. Falei assim, abre a boca. Ele abriu. Fecha a boca. Fechou. Respira. Respirou. Falei, tá bom agora? Ele, tá bom o quê? Eu falei, em tudo que você faz, eu vejo Deus. Você viu Deus? Não vi. Ele falou para mim, eu não vi. Eu falei, não viu porque você ainda é cego espiritualmente. Aí eu falei para ele, você quer ver Deus? Quero. Falei, olha meu celular, tá longe ou tá perto? Perto. E agora? Perto. Botei em cima do olho dele. Eu falei, agora, tá perto ou tá grande? Tá grande ou tá pequeno? Ele tá gigante. Eu falei, assim é Deus. Quanto mais tu buscar ele, ele vai ficar gigante na tua vida. Eu sei que eu falei tanto que o irmão deu glória a Deus, saiu daqui cheio do Espírito Santo e foi para casa. Porque às vezes, alguém do teu lado vai ficar desequilibrado. E alguém desequilibrado não precisa de choro. Precisa de alguém que ponha ele de novo no caminho. Só que o problema é que muitas das vezes nós não sabemos conduzir pessoas no caminho. E a gente, em vez de conduzir, tira. Porque você tem que entender que quem convence não é você, cara. Tem gente que ainda não entendeu e está perdendo a luta dentro de casa contra o filho, contra o marido, porque acha que é pela força que ela vai conseguir. Não é. Tu vai lutar com toda a força que tu tiver até se cansar. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele anda juntinho com quem? Com a graça. O Espírito Santo anda juntinho com o quê? E se a graça, ela não me basta, ela é o meu? Então, se eu tenho encontro com a ajuda do Espírito Santo, vai adiantar eu ficar falando o dia todo? Meu Pai. Ficou difícil de dar um glória agora, né? Ficou difícil, né? Porque às vezes a gente quer fazer da nossa maneira. Mas você tem que entender, quem traz o equilíbrio é o Espírito de Deus. É a graça de Deus. Então cala-te mais e ora mais. Dá glória. Foi aquele glória. Glória. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Uma pessoa fora do autocontrole é uma pessoa que dificilmente entenderá os projetos de Deus. Uma pessoa fora de controle, ela vai achar que aquela prova é para o mal, não para o bem. Uma pessoa fora do controle não consegue entender, pastora, nada do que Deus faz. Tu vai explicar para ela e vai falar assim, rapaz, isso é a vontade de Deus. Que vontade de Deus? Como é que Deus me deixa eu passar por isso? Como é que Deus permite eu viver isso aqui? Uma pessoa fora de controle, ela não consegue entender que Deus está no controle. Aí olha isso aqui é demais. A palavra de Deus diz, no livro de 2 Samuel, agora vai começar a pregação de verdade, hein? 2 Samuel capítulo 16, versículo 5, pastor. A palavra de Deus vai dizer que Davi agora, ele está sendo ameaçado por Absalão, seu filho.
Aí a Bíblia diz que Absalão, olhe para mim, preste atenção que agora o negócio vai ficar gostoso. A Bíblia diz que Absalão vem perseguir Davi. E Davi agora, para não confrontar Absalão, porque Davi era especialista em guerra, rapaz. Davi era especialista em guerra, pastor. Só que Davi agora não quer confrontar. Ele sabe e entende, olha só, os princípios de alguém equilibrado. Ele sabe que entende que não é momento de quê? Confrontar, bater de frente. Então o que ele faz? Foge nada. Foge não, não vem falar que Davi fugiu não. Tá? Eu não aceito. Fugir não, porque quem foge é covarde. E Paulo disse, não vos dê espírito de... Mas às vezes é momento de quê? Recuar. Às vezes, a pessoa equilibrada, ela vai ter que dar 2 passos para trás e sair de cena. É aqui que a gente, eu principalmente, começo a conhecer muitas pessoas. Você quer conhecer uma pessoa? É quando uma pessoa, em vez do momento do conflito, ela sair de cena, ela fala assim, sim, eu estou toda errada. Sim, errei, estando certo? Sim, estou todo errado, estando com a completa razão. Ela faz assim, ó, amém. Ela recua, ela sai de cena. A pessoa equilibrada, ela sabe que é o momento dela o quê? Recuar. Mas o desequilibrado vai falar assim, Deus é comigo. É o quê? O desequilibrado, em todos os momentos de batalha, ele vai achar o quê? Eu posso. Eu bato de frente. Deus é comigo, eu vou encarar. Vou partir para cima. A Bíblia diz que Davi, ele conhecia os momentos das suas batalhas. Eu preguei isso aqui esses dias. Livro de Salmo, capítulo 34, vai dizer que Davi, dentro do templo dos filisteus, ele se finge de quê? De maluco. Mas foi o maluco que saiu o quê? Vivo. Às vezes tu vai ter que ser o maluco para sair vivo. Mas tem gente aqui, ou melhor, tem aqui não, tem lá para Cabo Frio, que fala assim, eu dou um boi para não entrar na batalha, mas dou 1000 para não sair dela. Pisou no meu calo, ai, ai, ai. Deixa o espírito de lado e ó. Dá glória agora. Não, falou de fulano, falou do meu filho, eu ó. Ai, eu não entro. Ai, eu excluo logo do Face, eu excluo logo tudo. A pessoa fica irada. Será que tem alguém aqui assim? Não tem não, tem não, tem? Quando o marido fala e fica calada, recua. Ai, 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 papai. Hã? Porque eu vou falar para... Olha, tem gente que quando não é crente, na rua é valente. Tem gente que quando não é crente, na rua é valente. Mas tem gente que quando se torna crente é valente agora dentro de casa. Tem gente que quando era do mundo, era valente na rua. Em casa era uma benção. Depois que se converteu, a esposa falou alguma coisa. Epa! O Espírito Santo está comigo, vem cá. Assim diz o Senhor. Deus está falando ou não está, igreja? Deus está falando ou não está? Às vezes, o equilibrado ele vai ter que sair de quê? E a Bíblia diz, pastora,
que Absalão agora vai lutar contra o próprio pai. E vai chegar com inimigos para poder destruir Davi. Antes que isso aconteça, Davi agora ele vai chamar o seu exército. E a Bíblia diz que Davi fala assim: é momento de sair de cena. É hora de sair de cena. O equilibrado ele tem que entender o momento dele sair. E às vezes sair de cena é deixar outro ser glorificado. É deixar outro ser honrado. É aí que entra o problema. Porque a pessoa fala, se eu sair, alguém vai tomar o meu lugar. Você tem que entender uma coisa: ninguém toma o teu lugar, querido. Aleluia. Me diga quem foi que tomou o lugar de Davi. Davi foi rei, aí acabou e pronto. Aí, a Bíblia diz, pastora, que quando Davi... Isso aqui é muito lindo, gente. A Bíblia diz que agora Davi, ele vai descer para o Jordão. Eu até falei isso na rádio do Diego hoje. Ele vai descer para o Jordão. E a palavra de Deus vai dizer, no meio do caminho, olha que eu anotei aqui, ó. Vai contar a história, né, de um homem equilibrado, que mesmo sofrendo fortes ataques espirituais, físicos e emocionais, não perdeu o autocontrole e se manteve firme naquilo que ele entendia como um propósito de Deus. A Bíblia diz que agora ele vai para o Jordão, Manu. E no meio do caminho aparece um homem chamado Simei. Pensa num filho do demônio. Simei. E a Bíblia diz que este homem Simei, ele vai acompanhando a equipe de Davi. E ele, de cima do monte, começa a atacar pedras em Davi e começa a chutar areia, jogar pó de areia em cima de Davi e dos soldados. Aí a Bíblia vai dizer que o filho de Zeruia se levanta, exército, chefe do exército, e fala assim: quem é esse homem para poder tacar pedra na gente? Quem é esse homem para poder jogar pó na gente? Deixa que eu passe adiante dele e arranque a cabeça desse filho de Belial. Aí entra a parte do homem equilibrado. Porque Davi poderia fazer o quê? Mata. Mata porque é menos um problema. Mata porque é menos uma situação para mim viver. Às vezes é assim, irmãos. Às vezes é mais fácil matar do que enfrentá-lo equilibradamente. Às vezes é mais fácil arrancar, é mais fácil tirar, é mais fácil bloquear, é mais fácil quebrar. Às vezes é mais fácil destruir do que você entender o propósito. Aí a Bíblia diz que Davi fala assim: quem é tu, filho de Zeruia, para impedir o propósito de Deus na minha vida? Quem é você? Aí eu anotei aqui. E Davi diz: se o Senhor permitiu que este homem viesse a me amaldiçoar, quem pois assim questionaria a vontade de Deus? Cara, que mensagem! Olha o que Davi diz. Se Deus permitiu, isso é palavra de um homem equilibrado. Se Deus permitiu esse homem vir tacar pedra em mim, jogar pó em mim, quem sou eu para questionar a vontade de Deus? Deixa ele tacar pedra. Uma pessoa equilibrada entende o propósito, cara. Ainda que o propósito seja que alguém te taque pedra.
Ainda que o propósito seja que alguém te calunie. Ainda que o propósito seja uma dor. Uma pessoa equilibrada, ela não sai do centro. Ela permanece intacta. Davi estava abalado emocionalmente, porque agora você imagina, o próprio filho sentando no trono, o próprio filho se deitando com as suas mulheres, o próprio filho botando o pai para fora de casa. Agora você imagina, Simei chamava Davi de filho de Belial. Eu vejo alguns aqui, né? Umas brincadeirinhas aqui, não vou falar para não expor, né? Ah, filho de Belial. Tu não sabe o que é filho de Belial, rapaz. Tem gente que fala, não sabe nem o que significa. Alguém sabe o que é filho de Belial? Filho do diabo. Quando você chama alguém filho de Belial, tu está chamando filho do diabo. Aí ele fala, filho do diabo. As tuas mãos, aqui é onde o abalo emocional de Davi é maior. Porque ele fala assim, as tuas mãos estão sujas com o sangue da casa de Saul. E ele sabe por quê, pastora? Aqui doeu. Aqui doeu, sabe por quê? Porque Davi sabia que não poderia construir o templo, porque Deus diz, as tuas mãos estão sujas. O diabo, irmãos, ele sabe aonde é a ferida. O diabo sabe aonde dói. Pensas tu que ele vai te atacar aonde tu é mais forte? Pensas tu que o diabo vai te atacar na área que você está acostumado a vencê-lo? Não. Porque no capítulo 2 da carta a Pedro, ciente de tantos ataques, vai dizer o seguinte: o vencido torna-se escravo do vencedor. Por que Pedro diz isso? Porque um dia ele foi vencido. Um dia ele foi vencido, pastor. E o diabo só vai ali na fraqueza. Lembra da palavra? Se te mostras fraco no dia da tua angústia, é porque a tua força ainda é o quê? Pequena. O diabo ele vai atuar ali, aonde você mais fica irritado, aonde você mais perde o controle. É nas finanças? É quando a conta chega? É teu filho? Então ele vai tocar lá no teu filho, para o teu filho passar o dia te aborrecendo. É o que te tira do controle? É o que faz você sair do autocontrole? É aquela mulher? Então ela vai fazer questão de te provocar. Porque a Bíblia diz, claro que eu ia entrar nisso. A Bíblia diz que Penina sabia que as suas provocações desequilibrava Ana. Então, quanto mais Penina pensava, eu desequilibrar Ana, ela não vai comer, ela não vai se deitar e mais, ela não vai subir à casa de Deus para orar. Já percebeu que meia hora antes, uma hora antes do culto começar, o diabo faz de tudo para você não botar o pé aqui. Ele tenta te desequilibrar de todas as formas. Aí tu deixa de vir no culto e o que tu fala? Não fui porque aconteceu isso e eu não quis ir cultuar dessa forma. Eu não gosto de cultuar Deus triste, aborrecido. Aí o diabo tá lá assim, ó. Glória a Deus, consegui. Então você tem que entender que o diabo ele vai fazer de tudo para te deixar desequilibrado. E eu encerro aqui. Davi está totalmente equilibrado e consciente de tudo que estava acontecendo. Contando que a Bíblia diz que Davi, ele desce
E a palavra Jordão significa aquele que desce. O equilibrado, às vezes, precisa entender que há momentos, Paulo, de não debater, há momentos de se calar. E às vezes, você mesmo, tem gente, eu vou falar, tem gente que bate de frente e já tem uma palavra na língua, acostumada de anos. Tem gente que sabe que errou, mas ela guardou numa língua uma palavra que ela fica saciada em, depois de cometer um erro, dizer: perdão, perdão, errei, me perdoa. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Deus conhece a maneira que você pede perdão. Porque perdão não é para ser falado como se fala qualquer palavra. O perdão é para ser falado quando é falado de todo o coração. E tem gente que está acostumada a errar tanto, que ela também já acostumou a dizer: perdão, 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 perdão. Quem conhece alguém que toda hora fica assim: me perdoa, perdão. Tem crianças que ficam tão... Ai, eu vou falar. Tem crianças que ficam tão sem vergonha, que ela sabe que se errar, ela te pede perdão e está tudo certo. Tem gente que sabe que o crente tem que perdoar. Então ele erra contigo e já diz perdão. E diz: se ele não me perdoar, é ele Deus. Só que presta atenção. Eu posso até te perdoar, mas Deus conhece a intenção do teu coração. E se ele vê que você está fazendo porque você quer fazer, esquece. Vai ser anotado lá no livrinho dele. Porque é pecado consciente. Ninguém dá glória? Estou vendo gente aí coçando o rosto. Hã? Isso aqui é Bíblia, igreja. Ou você não gosta de Bíblia, de palavra? Aí, a Bíblia vai dizer que Davi volta. Pastor, olha para mim. Davi volta, pastor. Duro é a volta de quem um dia teve que sair de cena. Porque quem sai de cena sai como derrotado. Quem sai de cena acha que a pessoa saiu de quê? Covarde, covarde. Derrotado, fracassado. Mas a Bíblia diz que quando Davi volta, pastora, meu amigo, Davi, ele volta aliançado com reinos e exércitos que chega para ele e fala assim: você? Não, nós vamos voltar, Davi. Prepara tudo que nós vamos voltar. Eita, glória a Deus, aqui está a minha palavra. E a Bíblia diz que Davi volta. Davi volta, instaura-se uma grande guerra. A Bíblia diz que Davi está sentado no palácio. Davi está onde? E a guerra está comendo o quê? Porque a palavra de Deus diz o quê? Nessa peleja, Davi está em casa descansando e a notícia chega. Davi, olha, eu quero te dizer que viram Absalão agarrado num galho de árvore. Precisou alguém botar a mão? Precisou alguém fazer justiça? Quem criou o galho de árvore, pastor? Só que a Bíblia vai dizer que um dos soldados de Davi vai lá, enfia a espada e mata Absalão. A Bíblia diz, e é o mais impressionante, que Davi chora. Não chora de alegria. Ele chora porque perdeu um filho. Equilíbrio. Uma pessoa equilibrada não bate palma quando o seu inimigo tropeça. Uma pessoa equilibrada não comemora
contando para todo mundo, eu falei que ia cair, eu falei que não ia suportar, eu falei. Uma pessoa equilibrada não tem tempo para perder comemorando derrota dos outros. A Bíblia diz que Davi chora amargamente, pastora, mas entoa um salmo. Aí ele escreve um salmo, Sérgio. Está lá no livro de Salmo 113. E ele vai dizer o seguinte. Para vocês que estão me ouvindo aí. Primeiro vou escrever o 113. E depois finalizo com 3. Diga, Davi. Ele é Deus que ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado e o faz assentar na roda de príncipes. Salmo de número 3. Aleluia. Davi vai escrever, Henrique. Para quem é apaixonado de Bíblia, sente aquele arrepio gostoso, igual eu estou sentindo aqui. Livro de Salmo, capítulo 3, Davi ele vai escrever o seguinte. E eu concluo a minha mensagem agora. Ele vai dizer o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Mas, Senhor, bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome que não me deu por presa aos dentes dele. Tu és o meu escudo, e tem mais, tu és o Deus que levanta e exalta a minha cabeça. Senhor, eu estou tão equilibrado que eu deito na minha cama, eu pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. E o fruto da videira minha. Pega no braço desse crente, pega no braço desse crente e fala assim: equilibra-te. Equilibra-te, 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 equilíbrio. Não, sacode ele, sacode. Fala assim: equilíbrio, moça, equilíbrio, moço, equilíbrio. Ei, para. Davi era um homem tão equilibrado que Davi ele fala do Monte Sião. Davi era tão equilibrado que ele olha para o Monte Sião, Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes. Pergunta pra, eu te pergunto, o Monte de Sião está equilibrado? E quantas vezes ele foi abalado? Mas ele está o quê? Equilíbrio. Deus está falando aqui, equilíbrio. Você precisa ter equilíbrio. Como os montes de Sião. Oh, Sião. Estabilidade em todos os teus tempos, nada te abalará, que venham que vier, como os montes de Sião, nada te abalará. Olha pra mim. Lembra processador, quem tem memória RAM aí, agora é hora de usar o processador. Volta o processador lá atrás. O que te equilibra? O que te equilibra? O que te equilibra? Não entendi. O que te equilibra? Você entende porque no Salmo 51, só dá Salmo, né? Salmo 51, Davi, ele diz: tira tudo, mas não me tira o equilíbrio. Tira tudo, Senhor. Ai, essa desceu fresquinha. Eu
confesso, essa vem fresquinha do alto. Arranca tudo, arranca ministério, arranca tudo, arranca casa, carro, arranca dinheiro, mas não me deixa desequilibrado, Senhor. Não me deixa ser o Espírito Santo de perder.